Olá pessoal, eu sou Marlon Furtado da Qualifique Escola de Síndico e hoje nós vamos inaugurar o podcast Histórias de Portaria. No primeiro episódio teremos aqui o nosso amigo Sidney, que vai colaborar com esse bate-papo interessante aqui para falar um pouquinho da história de condomínio. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, Marlon? Tudo bem, um prazer recebê-lo aqui conosco. Para vocês que estão chegando agora, é importante saber que a gente vai estar batendo esse papo aqui para a gente trazer um pouquinho mais da realidade dos condomínios e a gente faz com aqueles que estão no dia a dia. Então o Sidney é um deles que está aqui conosco, vai poder trocar um pouco conosco aqui da realidade do condomínio e fique conosco, a gente vai ter um bate-papo interessante aqui. Todos aqueles que se interessam pelo dia a dia de condomínio, que fazem parte de alguma forma, né? Ou por trabalhar no local, ou por visitar prédios, né? De uma certa forma, acabam estando envolvidos na realidade de condomínio. Então, o nosso encontro de hoje é nessa linha. Tá bom? Sidney, conforme eu te falei, é um prazer tê-lo aqui conosco. O que a gente gostaria de saber? Né? Em primeiro lugar, qual é o seu condomínio e qual é a função que você exerce? Certo. Primeiramente, é um prazer estar aqui, entendeu? Prazer todo nosso. Fazendo parte desse projeto aí, novo aí, entendeu? Eu agradeço muito. Que bom, obrigado. Mas vamos lá. Eu faço parte do edifício condomínio Tate Center. Certo? Que fica situado no Flamengo. Certo? Tá, e qual a função que você exerce no condomínio? Eu exerço lá, entendeu? A função é de porteiro-chefe. Porteiro-chefe. Tá lá há quantos anos? Nesse condomínio eu já estou há 24 anos. 24 anos? É, bastante tempo. Bastante tempo. Então, imagino que você, com essa experiência toda aí de condomínio, já deve ter passado por muitas situações, né? Muitas coisas que a gente teria como conversar, né? O que você me contaria assim, de alguma situação mais delicada que você passou em condomínio? A mais delicada aí foi questão de incêndio. Incêndio? Incêndio. Essa aí é a mais delicada, né? Porque dá pânico, né? Nas pessoas, entendeu? Então você tem que ter um autocontrole da situação para poder controlar, certo? E ajudar também os bombeiros que chegam, que cada prédio é um prédio. Então tem que ter um representante ali, certo? Para dar aquelas orientações. Eu imagino, né? Porque incêndio realmente as pessoas têm aquela noção, né, de pânico, né? Infelizmente, toma-se conta dos presentes aí no local, e se você não tiver uma equipe treinada para conseguir dar a saída e acolher as pessoas, eu imagino que o terror que deve ser, né? Na sua opinião, Sidney, quais seriam, digamos assim, os maiores desafios da profissão de porteiro, de funcionário de condomínio, aquele que está no dia a dia de condomínio? O desafio é você saber lidar com os problemas que podem, entendeu, acontecer naquela sua jornada de trabalho. Certo. Esses problemas aí você tem que saber como agir. Tá. Assim, nesse sentido, para você saber como agir, eu pressuponho que você já tenha precisado lidar com algumas situações e talvez aí na experiência de alguns, né, não por falta digamos assim, de atitude, mas por possibilidade, de experiência, tenha prejudicado ou contribuído para algum resultado negativo no condomínio. Mas o que você entende que poderia melhorar nesse sentido? Esses problemas, por exemplo, poderiam ser resolvidos se você tivesse que condição? Seguinte, depende, porque cada problema é um problema. Cada situação é uma situação. Sim. Então você tem que ter um treinamento. Certo. Você tem que ter um treinamento. Então, no caso aí, os síndicos, né, olhar mais para isso, para qualificar o profissional que está ali. Tem que ter um treinamento, senão fica um pouco complicado. Porque mesmo tendo o treinamento, você vai ter que saber como agir. Você tem que ter uma base. Sim. E essa base tem que vir como? Com uma orientação profissional. Certo. A gente vê muito isso, Sidney, porque em condomínio, pelo fato de, às vezes, o empregado não precisar necessariamente de uma formação,
né, de escolaridade específica, né, como existe em alguns outros cursos, por exemplo, em alguns cursos, você acaba tendo essa possibilidade de ter profissionais sem essa qualificação, porque não é exigida, salvo alguns outros treinamentos que são obrigatórios por lei, como o NR5, né, que é de combate a incêndio, princípio de combate a incêndio, etc. Então, esses outros treinamentos talvez façam falta, talvez por conta dessa natureza de não ser obrigatório, mas esse teu relato mostra muito sobre a importância, né, da gente ter esse tipo de qualificação. Não, perfeito. Eu vou fazer outra pergunta aqui para você. Assim, o que eu diria? Sobre a violência da cidade. Então, no Rio de Janeiro, como todos sabem, é uma cidade bastante violenta, marcada por essa criminalidade muito marcante, né? Sim, sim. Há quem fale até em projetos de um adicional de salubridade, de segurança para os porteiros, por conta do risco que está exposto à falta de segurança, né? É óbvio que isso aí não passou e tal, mas existem movimentações nesse sentido pela natureza reconhecida da violência que existe na cidade. Mas com relação a isso, a parte de violência, Sidney, que é uma coisa muito visível na população, você acha que os empregados de condomínio estão preparados para lidar com isso? Como eu volto a falar, se ele tiver a qualificação, sim, certo? E dependendo da situação, ele vai saber como agir. Se ele não tiver qualificação nenhuma, aí fica um pouco difícil. Certo. Eu não digo nem só serviço de portaria, qualquer profissão hoje em dia, porque o serviço de portaria não é mais da década de 90. Certo. Entendeu? Evoluiu. Sim. Evoluiu. O serviço de portaria evoluiu. Então, conforme vai tendo a evolução, tem que ter a qualificação. Um dos exemplos de evolução, Sidney, que você fala é, por exemplo, a portaria virtual, né? Muitos condomínios estão optando por questão de economia, né? Substituir a mão de obra humana, digamos assim, né? Pela monitoria eletrônica, né? A portaria virtual, onde o acesso se dá por meios remotos, né? Portaria virtual, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que ainda não engatou, né? Mas em outras cidades, né, já parece que tem uma demanda maior, né? Mas, assim, você entende que a mão de obra humana, digamos assim, é fundamental nesse tipo de prevenção? Sim, porque você acabou de dizer, uma portaria virtual. Mas para ela ser acionada, tem que ter um ser humano por trás. Sim, sim. Senão, ela não vai... Nesse caso, a portaria virtual, das empresas que prestam esse tipo de serviço, tem uma equipe, né, nas suas instalações fazendo esse serviço, sem sombra de dúvida. No condomínio é que tem uma diferença, que o acionamento seria por esse pessoal remoto, né, em que você teria, digamos assim, menos um porteiro no local. Mas, de qualquer forma, isso não dispensa a necessidade da presença humana, obviamente, como acontece em todos os condomínios, né? Muito bem. Deixa eu te fazer outra pergunta. Sobre as participações na gestão do condomínio, a gente sabe, Sidney, que tem vários elementos envolvidos, né? A administradora, o síndico, os moradores, prestadores de serviço e tal. O que você considera, assim, como funcionário, como prestador de serviço em condomínio, na tua visão, o que seria, assim, talvez carecesse mais de melhorar com relação a esses outros personagens? Seguinte, o respeito, certo? O respeito tanto de funcionário com morador, morador com funcionário, morador com síndico, entendeu? Morador com prestador de serviço, porque é um condomínio. Então, eu acho que tem que ter uma união para o serviço ter um bom andamento. Certo? Então, quando começa a discussão com um, discussão com outra, nada vai para frente. Certo. Nesses casos aí, você está falando questão de relacionamento, sim. comportamento entre morador. Isso é mais comum acontecer, mais frequente, digamos assim, com o morador ou com o prestador de serviço, no teu caso?
É o seguinte, depende muito, né? Depende muito do estado emocional da pessoa, certo? Como que você vai receber? Às vezes a pessoa já vem com algum problema lá de fora, quer descontar no porteiro, ou vice-versa também. O funcionário já traz problema de casa que não pode, entendeu? O problema de casa é em casa, então ele não pode fazer por serviço. Então isso aí depende muito. Essa sua fala, Cid, me lembra bem de um outro viés que é muito importante, né, no tratamento, no treinamento dos funcionários, que não são apenas os aspectos técnicos, né? Você saber o que você tem que vigiar ou qual é o seu serviço em si lá, né, de manutenção dos equipamentos ou do seu posto de trabalho, mas um ponto muito importante que é o comportamento, como saber lidar, as relações com o prestador de serviço e tal. Então, são características de inteligência emocional, né, como você ter um controle, né, dessa sua atitude, de lidar com o outro, né? Isso independe, isso aí não é só com funcionário de condomínio, né? Assim, na verdade, isso é com todo mundo, né? Você está, sei lá, como atendente num consultório, você chega um paciente mais nervoso, isso aí você está numa secretaria de escola, chega uma mãe já aborrecida com alguma situação. Então, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de comportamento e é importante observar isso, né? O empregado de condomínio, embora, como falei antes, não tenha essa obrigatoriedade de um curso específico de formação, mas é muito, muito importante que ele aprenda essas outras variáveis, digamos assim, sim. Da educação no sentido de treinamento, né? Então, quem está sujeito a isso, em portaria, né? Eu presumo, né? Não trabalho em condomínio, mas eu presumo que é uma coisa que fica muito visível assim, né? Porque você lida com todo tipo de gente, né? Isso. Imagina. Depois aqui no Cabide Center, mas de profissão também está sendo. Você começou no Cabide Center? Não. Eu já passei por outras empresas, entendeu? Por Forças Armadas. No Cabide Center, eu comecei de baixo. Hoje eu sou porteiro-chefe, mas eu passei por todos os setores da empresa. Desde da faxina, certo? Até onde eu estou. Por quê? Graças a Deus, eu estudei, eu tenho uma faculdade, certo? Mas aí o que eu aprendi na minha faculdade de administração, eu trouxe para o serviço de portaria. Legal. Certo? Entendeu? Que é planejamento, a direção, o controle. Como eu falei, que o serviço de portaria evoluiu. Certo? Hoje você tem que saber atender, tem que saber ler o que você está recebendo, muita mercadoria, é oficial de justiça, é a polícia militar, é o corpo de bombeiro. Então você tem que ter postura para atender esse tipo de público. Sim. E saber dar a resposta também, conforme o que eles estão exigindo. Então mudou. Certo. Porque o porteiro é o linha de frente ali. Sim. Entendeu? O porteiro é o linha de frente, ele que tem o controle ali de tudo. Então ele tem que estar ali posturado para toda a situação. Perfeito. O Sidney, o que você recomendaria para quem pretende trabalhar nessa área de condomínio? Seguinte, como eu falei, ser posturado e ter uma inteligência emocional. Certo. Por quê? Porque você vai lidar com vários tipos de situação. Então, quando a situação chegar, você tem que ter um pensamento rápido, entendeu? Para saber resolver. Sim. Sidney, como você falou que você é um cara já de mais de 20 e tantos anos de experiência, né, na área, o que você me diria com relação à evolução desse tempo para cá? Do começo para cá, mudou alguma coisa, um formato de relação, de administração? O que você viu lá no começo que você teve que se adaptar, que hoje é completamente diferente? O que você diria? Porque é o seguinte, quando eu comecei aí, eu tinha um público que era mais calmo, Certo. entendeu? Hoje em dia, esse público já é um público já idoso, pela época que eu comecei. E essa nova geração que vem é uma geração mais corrida, mais agitada, com mais informação, certo? Então você tem que vir, entendeu? Se adequando, entendeu? É telefonia, é o WhatsApp. Hoje em dia, qualquer ocorrência você já faz um vídeo,
Certo? Porque antigamente, se tivesse alguma confusão no condomínio, você precisava de testemunha, como também hoje precisa. Mas hoje, se você tiver um celular e gravar o que está acontecendo, já te ajuda em várias situações. Ah, sim, esse aspecto da tecnologia é bem marcante mesmo, de fato. Certo, porque ali eu não falei isso, não. Já está gravado, é um vídeo, até para sua proteção. Sim, sem sombra de dúvida. Certo? E mudou tudo. Eu falo, quem trabalha em portaria, depois com a Covid aí, o volume, entendeu, de encomendas é muito. Ah, sim, essa característica é bem relevante, principalmente a partir da Covid-19, né? Muitos trabalhos passaram a ser remotos e tal, por conta da necessidade do isolamento social, né? E isso que você falou bem realmente representa a realidade de muitos condomínios, né? A questão de volume, de guarda de volumes, encomendas, entregadores, principalmente, né? E isso eu conheço até hoje, entendeu? É condomínio que teve que fazer uma sala e colocar um funcionário só para encomenda. Sim. Porque estava tumultuando o balcão da portaria. Sim. É Mercado Livre, iFood, entendeu? Essas coisas todas, entendeu? E aí você não estava tendo, dependendo da movimentação do prédio, você estava tendo dificuldade para atender aquela pessoa que chegava para procurar um consultório médico, um morador, porque estava tudo embolado. Então o atendimento estava ficando complicado. Certo? Tanto que o meu condomínio teve que fazer isso. Teve que fazer uma sala só para encomenda. Tem horário para pegar, certo? Tem horário para receber. Aí melhorou um pouco, desvaziou um pouco a portaria. Esse aí realmente são as coisas mais que a gente vê aí com uma demanda mais presente nos condomínios. Problemas de entrega, né, de motoboy, se o motoboy sobe, se não sobe. Além do que, dependendo da regra do condomínio, às vezes o próprio morador exige algo que é contrário à norma interna e o porteiro tem que administrar. Vimos casos aí de violência em que o entregador, né, infelizmente ficou sujeito à violência do morador, ou o morador mesmo agredindo o funcionário de condomínio. Isso é uma coisa, infelizmente, que a gente presenciou aí nessa pandemia, principalmente, né? E que tem sido compartilhado nas redes sociais aí do pessoal do meio, né? Então, você já enfrentou esse tipo de realidade aqui no condomínio? Graças a Deus não, e espero nunca, entendeu, encontrar. Entendeu? Graças a Deus não. Que bom. Certo? É um sortudo, porque realmente a gente, quer dizer, a gente vê, né, por aí, né, esse tipo de episódio lamentável, que na minha visão, é o retrato da falta de educação das pessoas, né? Infelizmente, e o porteiro, coitado, tem que saber lidar com isso, porque ele acaba ficando refém desse tipo de comportamento, né? Ali quando ele está simplesmente exercendo o trabalho dele, né? E ele não sabe com quem ele vai lidar, né? Acaba lidando com pessoas das mais diferentes tipos da vida. Entendeu? Como eu falo com você, nesses 20 e poucos anos aí, entendeu? De portaria, conforme você vai adquirindo experiência, entendeu? Você vai sabendo lidar. Então, o que eu falo, o que eu faço? Quando a pessoa chega para fazer uma reclamação, você tem que ter ouvido. Sim. Você tem que ter ouvido para entender o que a pessoa está reclamando. Certo? Saber escutar, né? Saber escutar, entendeu? Não é porque se a pessoa chegar, vai reclamar e você não vai deixar a pessoa falar, aí já gera um conflito, que você não deixou a pessoa se expressar direito, aí complica. Então eu deixo a pessoa falar, explicar o problema, e nisso que ela está falando, eu estou analisando para saber dar uma resposta a ela. Legal. Isso é importante porque você acaba, muitas das vezes, desarmando, a pessoa chega naquele clima pesado, né? Eu já vi casos em que o porteiro, o funcionário, não teve essa mesma inteligência, como você relatou aí que teve, né? E respondeu na mesma moeda, no mesmo calor da emoção, e normalmente não acaba bem, né? A gente acaba presenciando aí episódios de violência, né? Por falta de conhecimento para saber lidar com esse tipo de situação, né? Legal.
Sidney, uma das coisas que a gente verifica em condomínio, às vezes, é a questão da mudança de síndico, né? O síndico talvez seja um gestor com sua característica própria por alguns anos, né? Reeleição, seguida de reeleição, né? E às vezes ele marca uma certa maneira de administrar. E não é difícil acontecer, né? Esse tempo se encerra e a oposição entra. A chamada, né, mudança de rumos na administração do condomínio. O empregado de condomínio, você acha que ele tem ele precisa estar preparado para lidar com esse tipo de situação? Você já passou por isso? Você já experimentou alguma dificuldade com relação à mudança de síndico? Nesse meus 24 anos de trabalho, eu já passei por 3 trocas de síndico. Certo. Então, dependendo da função que você exerce no condomínio, no meu caso, porteiro-chefe, quando tinha a reunião eu com as gestões, eu perguntava como que eles queriam que agisse. Sim. Porque um agia de um jeito, quem entrou vai agir de outro jeito, e daí por diante. Certo. Então a gente trocava ideias, eu como funcionário tinha ideia, e eles como síndico também, entendeu? Para ver o que poderia, entendeu? Se aproveitar da gestão antiga com a nova. Certo. E também eu deixo sempre ao critério de quem está entrando. Isso me parece que é um comportamento, né, razoável, adequado, porque não é difícil de acontecer, né? Daquelas interpretações, é tudo da panelinha do síndico anterior. Aí trocou o síndico, o cara troca todo mundo da confiança dele, que não é da confiança, né, no caso, e não é difícil de acontecer, né? Às vezes quem tem algum cargo mais relevante, como, sei lá, porteiro-chefe, gerente predial, ou qualquer coisa que tenha a caneta na mão, né, com algum poder de decisão, às vezes o síndico novo, né, prefere trocar a equipe e com isso vai no barco o porteiro-chefe e outras funções. Né? Marlon, isso aí, entendeu, pode acontecer, mas a pessoa tem que saber que o funcionário é empregado do condomínio. Exatamente. Certo? Ele não está ali para, entendeu, agradar A, B ou C. E quem trabalha em condomínio sabe que não consegue agradar todo mundo. Certo. Ninguém consegue. Sim. Entendeu? Certo? Ninguém consegue. E nesse caso, né, pelo que você fala, o quanto mais processual for o funcionário, talvez menos relações privadas ou caracterizações de grupinho você deve ter, né? Porque você segue, não, eu sou o porteiro-chefe. Então tem um protocolo a seguir, seja lá quem for o síndico. Isso. É mais ou menos isso, né? Por isso que no condomínio você tem regras a cumprir. Sim. A gente vê às vezes em assembleias ou em outras situações, né, o síndico que acaba envolvendo a equipe mais próxima nos seus interesses particulares, que são até legítimos, tá? O síndico querendo se reeleger é um direito dele, ele tem todo o direito de propor a sua candidatura, seja lá por que motivo for, mas às vezes acaba acontecendo, né, de ele prometer alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, e os empregados acabarem se envolvendo, digamos assim, de uma maneira mais direta, na coleta de procurações, por exemplo, e tal. E isso, às vezes, a oposição enxerga, né? Então, parece que isso talvez seja um fator, né, de eventual desligamento de funcionário quando há troca de síndico pela oposição. Isso aí eu falo assim, no meu caso, eu fico neutro, porque eu sou funcionário. Sim, eu acho que é um bom comportamento. Eu fico neutro, entendeu? Eu fico neutro. Essa parte aí de procuração aí já é outro meio jurídico. Isso. O meu assunto é conforme nós estamos falando aqui. História de portaria. Legal. Sidney, gostei do nosso bate-papo. Te agradeço aí em participar do nosso podcast História de Portaria. A gente espera que você possa voltar aqui em outra oportunidade para a gente continuar batendo esse papo aqui. E você que faz parte do meio, se interessa
por condomínio, de alguma forma participa desse universo, fique conosco, tá? Acesse as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, tá? Qualifique Escola de Síndico e procure se informar, porque nós temos bastante conteúdo nessa área, com treinamentos, com qualificação para seus funcionários. Agradeço a audiência, um forte abraço a todos. Obrigado.